E roda a vinheta. Está começando Mais um episódio do meu, do seu, do nosso Let's Cast. Seja bem-vindo a mais um episódio. É o 11º episódio. Uau! Passou rápido, hein? Demais, 11 episódios. 11 episódios. Essa jornada, hoje nós queremos compartilhar junto com o nosso convidado querido aqui. Estamos honrados em receber o nosso querido Victor Patrick. Bem-vindo, Victor. Muito obrigado. Eu que sou grato pela oportunidade de a gente falar um pouquinho, né? Exatamente. Victor, eu tive assim uma certa dificuldade, vou confessar para você aqui. Quando você pega a bio do seu Instagram, inclusive sigam ele lá, Victor Patrick Mentor, é terapeuta neurolinguística, é isso mesmo? Neurolinguista. Neurolinguista, meu Deus. Vamos lá, vai sair. Fala sobre autorrealização e bem-estar, terapia, curso, mentoria eu conheço. Retiro presencial e treinamentos. E vou adentrar aqui praticamente um psicólogo. Formando agora esse ano. Tá formando. Uau! Conta, eu falei muitas atribuições aqui, mas eu quero saber que você compartilhe com esse nosso público quem é Victor Patrick. Bom, quem é Victor Patrick, né? Um ser humano, uma alma nessa fase de jornada aqui na Terra para evoluir. Um aprendiz. Eu acho que eu me considero melhor como um aprendiz, porque eu percebi ao longo do tempo que a vida é uma escola, a vida e o planeta é uma escola, e segundo a OMS também é um hospital, porque tá todo mundo doente. É verdade. Não existe Boa. um ser humano saudável. Desse jeito. Então nós estamos aqui nessa escola hospital, todo mundo doente, e para poder se curar tem que estudar, tem que aprender um monte de coisa. Tem que se cuidar. Então é um aprendiz. Eu sou um aprendiz da vida. Que legal. Victor, conta pra gente. Você é daqui de Montes Claros? Sou daqui de Montes Claros. Nasci aqui, né? Meus pais são de fora. Minha mãe é de Diamantina, meu pai é de Bocaiúva. Ah, sim. Então se cruzaram ali no meio do caminho, né? Porque Diamantina... Toparam no meio do caminho lá e ficaram por aqui. Ficou por ali mesmo. Bacana. Victor, hoje, né, com várias atribuições que você tem nessa sua jornada você tem uma carreira, né, uma história toda construída em vários aspectos aqui nessas atribuições, mas eu gostaria que vamos por partes, né? Vamos por partes. Eu te conheço, né? Você é um cara jovem ainda, né? Eu também sou jovem. Não tô querendo colocar a sua idade. Pra você ver, né? Ele já falou. Tá deitado. Meio século. Eu te já conheço quis falar logo de cara. das aulas de PNL, né? Memorização, mapa mental. Eu te conheço dessa jornada, né? E assim, você continua com essas atribuições de ensinar sobre PNL, sobre ensinar sobre memorização, porque assim, pra mim, você é o cara da memorização, né? Você até ganhou uma premiação, se eu não estiver enganada. Compartilha com a gente sobre isso. Foi. Então, sim, continuo com essa jornada, né? Na área cognitiva, na área de educação. Porque, assim, foi uma jornada que a vida ela foi me levando por esse caminho que eu achei interessante, porque era uma grande dificuldade minha, que era aprendizado. Na escola e na vida também. E esses percalços que eu vivi me ajudaram, assim... No primeiro momento foram muitos bloqueios. Só que à medida que eu fui vivenciando essa jornada, muitas dificuldades, depois que eu fui para fora do país, eu me deparei com outros conhecimentos que foram mudando de paradigma, né? Mudando de crenças também, que me permitiram, assim... Não julga não, experimenta. Você já está com tanto julgamento de tanta coisa, né? Então, assim, vamos experimentar outras searas, né? E ver o que dá. Porque eu vim aí de uma cultura que a gente ainda tem no Brasil de muita negatividade, de muito bloqueio, né? Ah, isso não funciona comigo, isso não dá certo. Não, peraí, você já tentou? Você já experimentou? Não, então como é que você tem tanta certeza que vai dar certo ou que não vai dar certo? Vamos experimentar primeiro? Aí eu comecei a fazer várias experimentações, né, nesse trajeto aí. E me ajudou a conseguir desenvolver, assim, quebrar paradigmas, aprender novas coisas, desenvolver novas habilidades. E acabou me enveredando por essa área da educação, que era uma coisa que eu detestava. Olha, onde está seu maior gargalo, é seu maior propósito. Exatamente.
que sim, o que aconteceu? Na escola, eu ficava de recuperação todos os anos. Teve um ano que eu não ficava de recuperação. Nossa, E quem tive diria? 6 reprovações. Minha irmã mais nova, 5 anos, ela me alcançou, passou na frente, né? Aí, bullying, já sofri dentro de casa, sofria bullying na rua, Não é de rir, não, mas né? se não fosse trágico, era cômico. Exatamente. Então, assim, eu acho que eu tava tão acostumado que era assim, já sou burro mesmo, então tá tudo Deixa bem, ser, né? deixa Deixa aí. acontecer. Mas aí eu fui quebrando esses paradigmas ao longo do tempo e depois acabei caindo na área educacional, meio que de paraquedas, quando eu fui morar no Peru. E foi uma oportunidade que, assim, quebrou outros paradigmas, outras limitações e eu me tornei professor de língua portuguesa num país estrangeiro, né? Foi uma oportunidade interessante porque eu tive que aprender o espanhol rápido e ensinar o português que eu não sabia nem para mim. Regra gramatical, eu ficava perdido. Eu não passei de ano, não terminei o terceiro ano, eu recebi carta de alforria. Eles te Né? falam assim, pode ir embora, vai embora. Some, toma essa Toma nota aqui isso logo, aqui, vai é isso embora, que você porque quer, já tô te você vendo já tá dando demais. trabalho demais e foi mais ou menos por aí. Então me ajudou a desenvolver as várias habilidades quando eu fui para fora. E aí depois, tem um outro fator também que eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade. Então, como eu comecei a trabalhar muito cedo, então eu tive que lidar com o mundo das responsabilidades. Isso me ajudou a amadurecer mais rápido. Sim. Mas ao mesmo tempo, a questão minha do TDAH, que só foi descobrir na fase adulta, o que aconteceu? Eu ficava muito inconstante em tudo. Então eu começava a trabalhar numa área e daqui a pouco eu me sentia assim, perdido. Não é isso aqui, não tem nada a ver comigo. E depois eu mudava de área. E nisso, assim, eu não pedia conta e ficava sem fazer nada. Eu já saía de um trabalho e ia para outro. Emendava. Emendava. Tanto assim que minha vida inteira, desde os 8 anos trabalhando, eu só tirei férias na minha vida inteira 3 vezes. E não foram férias formais de uma empresa. Teve alguns momentos que eu fui para fora do país, fui passear e também fazer outras atividades e me dei essa oportunidade de Usufruir. usufruir, né? Uma relativa férias de alguns dias. Então, assim, o fato de mudar tanto de profissões e a vida foi me levando para a área educacional e eu fui descobrindo que a área educacional, de fato, não é a forma que a gente trabalha no Brasil. A educação nossa está muito ultrapassada. E eu fui perceber que a função do educador, do verdadeiro educador, se você pegar a origem lá, socrática, é a mesma função do psicólogo. É ajudar aquela pessoa, aquele aluno, aquele aprendiz a se descobrir. A descobrir seus potenciais, explorar seus potenciais e desenvolver esses potenciais. Autoconhecimento. Interessante. E aí a vida foi me levando por essa jornada e eu fui intuitivamente, a vida foi me levando para esse processo, onde eu fui começando a adentrar no autoconhecimento. E quando eu entrei nessa área da PNL, né, que eu comecei a trabalhar com a parte de memorização, aprendizagem rápida, os alunos, os clientes que iam aparecendo, eles tinham demandas psicológicas. E aí eu fui, assim, meio enveredando por essa área de... Deixa eu ver o que essa pessoa tem, qual a dificuldade dela. Eu queria entrar na cabeça da pessoa para entender o que ela estava vivenciando. Você ficou curioso, né? Eu fiquei muito curioso. Então, assim, chegava a pessoa e tinha dificuldade de falar, peraí, como é que você está pensando? Me fala qual a dificuldade você está tendo. Eu ficava, assim... Tentando buscar, né? Buscar ali a origem daquela problemática que a pessoa tinha. E eu acabava, assim, descobrindo algumas estratégias de trabalhar com aquela pessoa. Então, o que acontecia? Quando eu tinha que dar uma aula, por exemplo, de português, quando eu estava morando no Peru, se eu tivesse que explicar a mesma coisa 10 vezes, eram 10 maneiras diferentes. Então, eu fui ficando flexível na parte cognitiva. Isso me ajudou a desenvolver o quê? Várias estratégias e métodos de ensino. E conseguir alcançar as dificuldades das pessoas, coisa que eu vejo que a maioria dos professores não tem preocupação. É só chegar lá, entrega o conteúdo e pronto. E eu percebi que tem esse gap, que a gente precisa aprender a lidar. Ou seja, eu como educador, eu tenho que observar o meu cliente, qual a demanda que ele tem. Ele está ali para aprender inglês? Mas espera aí, qual a dificuldade que ele tem? Porque se eu não atentar para isso, eu não consigo fazer ele quebrar aquela barreira que impede ele de assimilar esse conteúdo e tornar ele prático. Então isso me ajudou, essa amplitude de percepção. Isso primeiro com técnicas de memorização, envolto na área da neurociência. Então eu comecei a aprofundar na neurociência. Depois eu fui para a Europa, também tive acesso a mais conteúdo de neurociência. Cursos informais, né? Diferente dos cursos aqui de pós-graduação, mais livres.
E aí depois eu acabei voltando para o Brasil, fiz curso de PNL, Programação Neurolinguística, que vem da psicologia comportamental behaviorista, Uhum. e me deu a possibilidade de entender mais ainda a questão dos padrões mentais e entender as origens das problemáticas. E à medida que eu ia aprofundando na PNL, acabava que indiretamente aprofundando na psicologia, e chegavam clientes com Demandas. TDAH, depressão, síndrome do pânico, com várias problemáticas, né? E aí eu ia pesquisando, aprofundando, procurando entender, e não só preso naquela, por exemplo, só na psicologia ou na neurociência. Deixa eu ver aqui na psicanálise, deixa eu ver aqui em outras abordagens, outras Aham. ciências. Aí o cabedal de conhecimento ele foi ampliando. E aí eu fui conseguindo trabalhar essas pessoas, não só aquele conteúdo que eu estava expondo, passando para elas, por exemplo, a parte de organização mental para lidar com conteúdo, mas também trabalhar com organização mental num nível mais profundo, mais psicológico mesmo. Então, o curso, por exemplo, de neuroaprendizagem, que eu dei esse nome lá um tempo atrás, ele se tornou um processo de autoconhecimento. E eu fui descobrir, através desses estudos e também da aplicação comigo, de que todos nós nascemos com excelentes recursos. Só que a gente tem que ter autoconhecimento. Então, Sim. como a gente não tem um processo de autoconhecimento na escola, então os alunos eles não têm a possibilidade de, pô, espera aí, eu tenho uma ferramenta bacana. Acessar esses recursos, né? Acessar esses recursos, explorar e otimizar, né? Então a base de tudo é o autoconhecimento. É o autoconhecimento. E assim, hoje, o que eu percebo assim nessa trajetória, chegando no final do curso de psicologia, mas estudando muito psicologia antes da faculdade, e na faculdade, ampliando os conhecimentos, não ficando preso só naquele conhecimento que está lá, mas, por exemplo, igual como o fato de eu dominar outros idiomas, então eu vou nas fontes para poder pesquisar e às vezes eu descubro coisas antes ainda. E uma outra coisa também que eu percebo, a maioria dos estudantes hoje, acadêmicos, eles ficam muito presos à teoria da faculdade. Uhum. As abordagens que são apresentadas. Mas esquece de uma coisa que não é trabalhada hoje no meio acadêmico, pelo menos aqui no Brasil, que é o seguinte: todo conhecimento ele parte da intuição. Então, uma pessoa primeiro tem uma ideia. Peraí, se eu pegar essa pessoa, colocar ela aqui para fazer tal experimento, será o que acontece? Vai dar. Tudo Então, começou assim, né? Uhum. tudo começa por uma ideia, por uma intuição. Então, as pessoas não estão explorando isso, elas estão muito presas ao tecnicismo, É o que já existe também. ao que né? já existe. Uhum. E quando você vai com conhecimento teórico para a prática, por exemplo, você estudou um TDAH e vai atender um TDAH. Não existe um igual ao outro. Uhum. Então você tem que pegar seu conhecimento e tem que adaptar para aquela Porque pessoa. senão você se perde também, né? E o Você, que vai- o profissional, né, caso, né? Se perde. Se perde. E o que você precisa, a principal habilidade de fazer isso é a intuição. Ela te dá a capacidade de ter uma percepção diferenciada, adaptativa, que vai te dar a capacidade de conseguir resolver o problema ali daquela pessoa. Uhum. Então, o explorar a intuição ajuda nisso. Então, eu explorei muito a intuição e muita coisa eu descobri de forma intuitiva. Então, eu aplicava alguma coisa, funcionava, dava certo, eu padronizava. Aí, depois de aplicar em várias pessoas, aquilo ali se tornava uma tecnologia. Que uma tecnologia é aquilo que se aplica várias vezes e valida. Um método, né? Isso. Se torna um método. Uhum. Então, eu fui validando outros sistemas, né? E isso me fez aprofundar cada vez mais. Só que à medida que eu fui trabalhando com essas pessoas, com as suas demandas, o que eu senti e percebi? O buraco é mais embaixo. Eu preciso aprofundar mais aqui. Por exemplo, chegou um com depressão, ideação suicida. Eu ia estudando, ia pesquisando, ia ajudando, resolvia, e às vezes até rápido. Mas eu falei assim, peraí, tem mais coisa. Eu ficava preciso... com Eu preciso aprofundar. Que é a intuição que você falou, né? A intuição. Eu preciso aprofundar. Isso aqui não tá suficiente. Aí é onde que eu entrei para a faculdade, para psicologia. E mesmo na psicologia, às vezes assim, os professores traziam conhecimento, eu pesquisava mais um pouco, eu ainda tem mais coisa. Aí eu fico sempre imerso no processo de autoconhecimento e de conhecimento profundo daquilo que eu estou lidando. Então nunca fico contente, porque se você ficar contente com aquilo ali que você alcançou até aquele momento... Fica estagnado. Exatamente. Alguma coisa vai ficar para O trás. segredo que eu vejo na sua fala é esse inconformismo. Né? Você não se conforma. Por exemplo, você está ali na PNL, você poderia muito bem deixar ficar ali naquela PNL, ativar aqueles processos, ativar os métodos que você tem, que funcione e tá tudo certo. Mas assim, o seu desejo, né? E esse instinto pesquisador, ele te faz ir além, né? E além daquilo que
da maneira superficial, digamos Sim. assim, né? Acaba te trazendo essa profundidade. Victor, mas hoje você ainda trabalha com PNL, trabalha dando aulas? Como que tá o seu trabalho hoje em relação a isso? Então, interessante essa pergunta, né? Porque, assim, muita gente tem essa curiosidade, né? Então, assim, até o meio da faculdade, o que eu pensava? Eu vou continuar neurolinguista, trabalhando com PNL e vou agregar os conhecimentos da psicologia. Quando chegou na metade do curso, e agora já para o final, aí virou a chave. Eu falei, não, peraí, minha vocação é ser psicólogo. E a PNL é um recurso Você do vai lá psicólogo. da psicologia. Como tem alguns psicólogos, igual, por exemplo, quando eu fiz o curso de PNL, o primeiro, de formação, foi com um psicólogo, que fez o curso de PNL e se tornou também neurolinguista. Mas a base dele é psicologia. Aí a coisa começou a fazer mais sentido. Eu falei, então eu vou ser psicólogo, né, que é a minha vocação de fato, que eu percebi isso, e vou continuar com as outras coisas agregadas. Então eu tenho formação em PNL, trabalho com a mentoria, tem coaching, né? Então essas ferramentas elas agregam. Agregam. Para o nosso público que às vezes pode ser que não saiba, o que é PNL? PNL, Programação Neurolinguística, né? O Bandler, ele era um psicólogo, tinha estudado primeiro formado em informática e depois ele foi fazer psicologia. E a princípio parece que não tinha nada a ver. Depois ele viu que tinha tudo a ver. A parte informática com a parte cerebral. Ah, sim. Por quê? Ele percebeu que o cérebro é programável e reprogramável. Igual a informática. Igual a informática. Então, por exemplo, você tem um antivírus ali que não está funcionando, você tira aquele antivírus, reprograma o computador com um novo antivírus que vai rodar legal. A mesma coisa é o cérebro, por exemplo. Você tem uma crença, é um programa que está te impedindo de fazer alguma coisa. Por exemplo, eu acredito que eu não sou capaz de aprender nada. Ele está fazendo o quê? Te bloqueando o aprendizado. Então, peraí, deixa eu mudar essa crença, deixa eu reprogramar o cérebro. E aí o neurolinguista trabalha nessa parte. Isso. Por isso que chama programação neurolinguística, através da linguagem. Porque a abordagem a forma de trabalhar do psicólogo, ele faz isso. Falar, né? Que é através da fala e da escuta, né? Você ouve, você percebe que tem um programa ali que não está rodando bem, e você vai reprogramar aquela pessoa. Ou ajudar ela a se reprogramar. Que é o que as pessoas às vezes falam, né? Reprogramação de crenças, por Isso, exemplo. Exatamente. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade muito grande, por exemplo, é muito escasso, né? Por exemplo, a crença de escassez. Ela é muito escassa, não consegue nem usufruir daquilo que tem pela escassez. Aí você faz a pessoa, você vai lá e rasga um dinheiro na frente daquela pessoa. Ele surta, né? Ele dói. Não que vai resolver, vai fazer a reprogramação desse jeito. Mas ele surta, mas já dá um start ali pra ele e através disso você consegue, inclusive, desenvolver alguma coisa nesse assunto para quebrar essa crença. Eu ficaria intrigada se rasgasse dinheiro. Falei, o que é, menina? Tá aí doidando? Mas é porque às vezes você tem que ser... Eu não sei, né, o processo, porque eu não trabalho com isso. Né? Mas você tem que ser disruptivo com uma pessoa que tem, às vezes, uma crença muito enraizada. Você tem que trazer, às vezes, um desconforto, um choque. Algo mais palpável, né? Tem gente que você tem que fazer isso. Você tem que dar um choque. Se você não dá um choque, a pessoa não cai a ficha. Por exemplo, teve uma cliente minha que ela estava preparando para fazer concurso. Aí eu fiz a mentoria com ela, ensinando a metodologia e tudo mais, e acompanhando. Aí teve um dia que ela chegou para mim e falou assim, eu vou tentar o concurso X. Aí eu falei com ela, você não vai passar. Eu falei, bem sério. Ela levou um susto, né? Ela levou um susto. Você tá me ensinando e fala que eu não vou me passar. olhou com a cara assim, tipo assim, indignada, né? Mas você falou com certeza ou você falou pra ver a reação dela? Eu falei com certeza e ao mesmo tempo pra ver a reação. As duas coisas. Eu falei desse jeito, olhando assim pra ela assim, você não vai passar. Ela olhou assim com aquela cara indignada, assim, como assim? Não vai passar? Tô investindo nisso aqui, tô gastando meu tempo, meu dinheiro, tudo e você falando que não vou passar? Aí ela falou assim, eu vou fazer o concurso X. Aí mudou pra outro concurso. Eu falei, você também não vai passar. Aí ela, de novo, eu vou tentar. Nem ela tinha certeza do que ela queria. Aí eu falei, você não vai passar. Você pode tentar qualquer coisa, você não vai passar. Aí eu fui mais apelativo, né? Eu falei, mas como assim que eu não vou passar? Aí ela apelou também, né? Eu falei assim, enquanto você tentar, você não vai passar. Eu percebi que ela não caiu a ficha, ela não entendeu a mensagem. A eu palavra, falei assim, né? Tentar. O que significa pra você tentar? Aí ela ainda ficou assim meio vaga. Eu falei assim, quanto por cento de chance você tem de passar se você tentar? Qual a probabilidade? 50%? 100%? Aí ela, 50%. Então, se você tentar, seu esforço vai ser 50%, seu resultado é 50%. Então o que eu tenho que falar? Você tem que ter convicção. Mesmo que você não esteja preparada, tido estudado todo o conteúdo. Mas a fala é muito importante, né? Ela é poderosa. Exatamente.
O poder que as palavras têm, né? Porque o neurolinguista, ele faz essa análise, né? Ou seja, como que a pessoa pensa, então, neurolinguística. Então, a maneira que a pessoa fala interfere no processo mental. Eu ia falar isso agora. Eu não sei qual é o tipo de processo que acontece aqui, mas o falar, tanto do negativo quanto do positivo, a energia é muito grande. É porque o que acontece? Quando eu falo tentar, no inconsciente coletivo, tentar significa meio a meio, 50%. Então, quando eu falo que eu vou tentar... Se der certo, bom. Se não der, tô confortável. Exatamente. Então, quando você fala eu vou tentar, você tá falando assim, vou tentar. Agora, quando você fala assim, eu vou passar nesse concurso, você vai fazer todo o esforço. Você vai buscar todos os recursos para poder fazer acontecer. Você manda uma mensagem com tanto circuito cerebral e fala assim, nós vamos atuar nesse negócio aqui agora. Exatamente. Você está conectando mais recursos, porque quando você fala assim, vou tentar, você não está explorando todos os recursos que você tem. Quando você fala assim, eu vou fazer, você já está determinado assim, não tem impedimento, não tem barreira, eu vou usar todas as estratégias, se eu não tiver, eu vou buscar estratégia, eu vou fazer acontecer. Essa é a diferença entre pessoas bem-sucedidas e mal-sucedidas. A pessoa bem-sucedida, ela não põe barreira, e se aparecer barreira, ela passa por cima. Quebra a barreira. Ela quebra a barreira. A pessoa de insucesso, ela tem a mentalidade para o fracasso. Então, o pensamento dela, a linguagem dela, o padrão de posicionamento, o posicionamento dela é todo de sabotagem. E isso é adaptável, né? É adaptável. Não é porque você tá assim agora que você vai viver o resto da sua vida assim. Exatamente. Você tem que ter uma start aí, uma mudança de mentalidade. Exatamente. Então, assim, começa na mentalidade. Se a pessoa não trabalhar essa parte, então o neurolinguista ele faz esse processo de percepção, assim, através da linguagem da pessoa, como é que ela tá pensando. Porque como ela tá pensando, ela tá agindo, o comportamento dela tá baseado no modus operandi do pensamento. Então eu percebi o modo dela pensar, eu percebi como é que ela tá agindo, ou não tá agindo, ou agindo disfuncional, e aí eu vou fazer a mudança. Ou vou ajudar ela a fazer essa alteração, uma reprogramação. Entendi. Você, né, dentro, se a gente for olhar, né, era um improvável, que não conseguia aprender, que não conseguia estudar, que reprovou várias vezes, tomou bomba, né, na nossa época tomava bomba, né, que talvez, né, tinha aquela questão que você trabalhava desde criança também, e aí gerava talvez algum tipo de frustração e essa programação que você não era possível de aprender alguma coisa, né, e aí... Como é que essa pessoa, com esse histórico, com essa improbabilidade, foi parar no National Geographic? Como que foi isso? Isso aí foi interessante. Um adendo, viu? Terceiramente brilhante, viu? Terceiramente mais brilhante. Uau! Agora você tem que explicar isso aí pra gente. Foi uma conquista, assim, interessante, tanto pra mim, quanto pra nós, né? Brasileiros Brasil. Que é nível Brasil, né? Isso. Mas, e Montes Clarence Mineiros, Montes Clarence Mineiro, né? Sobretudo. Então, assim, o que aconteceu? Depois desse período que eu adentrei nessa área do desenvolvimento cognitivo, fui quebrando paradigmas e tal, eu passei no concurso, passei em 6 concursos, estudando 2 meses, estudando 2 horas por dia. Pra quem... Aí o problema é que os colegas piram, né? Eu estudei com ele reprovou, passei. Aqui. Reprovou 6 anos pra passar em 6 concursos daqui a um tempo. Olha, nossa. Virada de chave. Você vai ter que explicar como é que você fez essa arte. Mentorias. Roberta, mentorias. Mas justamente o que aconteceu? Então, assim, quando eu comecei a quebrar esses padrões, quando eu tava morando na Europa, eu falei assim, cara, o conhecimento que eu tenho aqui tá bacana. Aqui na Europa já tem muita gente que tem esse conhecimento porque eles aplicam as neurociências e as psicologias, as pesquisas voltadas para o cognitivo nas escolas e faculdades. No Brasil, não. Né? O pessoal não aplica esses recursos. Aí eu pensei, poxa, eu tô aqui na Europa, tem esses recursos aqui, mas assim, aqui já tem muita gente que faz isso. No Brasil, o pessoal não conhece isso. Eu preciso abrir a mente do pessoal, porque isso aqui é bacana demais, gente. É porque é muito bom pra ficar só com você lá. Exatamente. Né? Falei, não, eu tenho que voltar lá pro Brasil e ensinar pra galera. Aí eu comecei a fazer concursos, né? Pensei também na área pública. E aí, assim, eu não tinha essa preocupação assim, vou fazer o concurso X. Geralmente, assim, eu tava trabalhando, chegava um amigo e falava assim, cara, você ficou sabendo? Nossa, saiu o concurso da polícia. Vamos fazer? Aí eu pensava, aí eu começava a me enxergar como policial. Eu acho que eu tenho vocação, acho que dá certo. Acho que dá certo. Aí eu pegava assim, isso eu demorava 1 semana, 2, pensando, será?
Aí na hora que eu tomava a decisão, já estava correndo edital, já estava muito de gente estudante, já tinha gente já tinha 1 ano, 2 anos, estudando, 3 anos, 5 anos. Aí eu pegava assim, eu não tinha aquela crença agora sabotadora. A minha crença é a seguinte: tá, beleza, vamos lá, vou ser policial. Eu definia, que é determinava. O que você estava contando que a sua aluna não fazia. Eu vou tentar. Você não falou, vou tentar, não? Eu não falava, eu vou ser. Eu definia, eu determinava. Aí eu pegava o conteúdo, geralmente a apostila, e começava a estudar. E não estudava todo dia, porque não dava para estudar todo dia, porque eu trabalhava o dia todo. Não estudava toda hora, eu tinha ali em média 2 horas, 3 horas por dia. Tinha dia que dava, tinha dia que não dava, tinha dia que não estudava nada. Tinha dia que eu estudava meia hora, mas eu não falava assim pra mim: putz, não estudei nada hoje. Não, eu falava assim: beleza, 30 minutos, tá valendo. E aí, quando chegava no dia da prova, eu conseguia passar na prova. Passei em 6 concursos de primeira, estudando nesse tempo aí de, em média, 2 ou menos de 2 meses nesse período. E aí eu consegui fazer ou seja, chamar a atenção de muitas pessoas que começaram a me procurar para poder passar em concurso também. E ajudei muitas pessoas a passar em concursos públicos. Muito bons. Eu tive uma aluna aprovada em primeiro lugar no INSS no norte de Minas. Nossa. Outra no primeiro lugar no INSS em Pirapora. E aí, depois eu montei um site, comecei a divulgar meu trabalho, né, e tudo mais. E aí, a National Geographic ficou sabendo. Eles estavam fazendo um programa chamado Os Incríveis, o Grande Desafio, onde cada pessoa ia ser desafiada no quesito cognitivo e memória. Uhum. E aí, eles entraram em contato comigo. Eu achei até que era pegadinha, né? Era algum trote, em contato, né? como? Por telefone. Por telefone? Sim. Eu tinha a empresa, como eu tenho até hoje. É verdade. E ela é brasileira, essa ou não? A National Geographic, ela é norte-americana. Ela é internacional. Isso. Mas tem aqui no Brasil também. Tem canais, né? Então, na televisão. No Brasil inteiro e no mundo, né? No mundo inteiro ela tem canais de TV. Então, o que aconteceu? Eles entraram em contato comigo por telefone, eu achei que era trote, conversando com o pessoal ali, falei, já vai pedir dinheiro em algum momento. Até que eu vi que a coisa era muito séria, porque eles mandaram material, as revistas da National Geographic, para memorizar. E eles falaram assim, mostraram o programa que foi rodado na Europa, foi rodado nos Estados Unidos, e eles iam fazer a versão brasileira do reality show. Que legal. Foi o primeiro, então? Foi o primeiro no Brasil. Legal. Aí, 2014. Aí eu vi que a coisa era séria, eu falei, agora vamos embora participar desse negócio, né? Vamos ver o que vai dar. E a produtora que entrou em contato comigo falou assim, ó, todas as pessoas vão receber um desafio diferente. O seu, pelo visto, vai ser o mais complexo. Porque você vai ter que memorizar 160 revistas da National Geographic no prazo de 30 dias. Não consigo lembrar nem o que eu comi ontem. E eles tinham um critério para o desafio ser mais difícil? Tinha, para cada pessoa, né? Então já viram que você tinha potencial daí. Entendi. Por exemplo, o meu, eu tive que memorizar a manchete principal, memorizar a descrição da capa da revista, a data de publicação, o número ali do... Exatamente. Além da matéria principal da revista. No... E memorizar, assim, não podia errar uma letra. Se esquecesse uma letra... Tava desclassificado. Tava desclassificado. Agora eu fico pensando... Como? Não, é um negócio, assim, realmente tem que ter uma técnica muito aguçada. Tem. Porque é muita informação mesmo. E tinha tempo pra você fazer isso? 30 dias. E aí? Eu consegui em 16. O negócio que a gente pira, né? A gente pira porque fala assim, humanamente é possível porque você fez. Mas no senso comum é humanamente impossível. É porque, assim... Incrível! A gente não conhece o potencial do cérebro. Então, por não conhecer, a gente não explora. A gente não usa. Então, por exemplo, se eu não me desafio, eu não vou me conhecer. Então, foi um desafio que eu tive naquele momento lá. Você tem esse prazo, você tem esse conteúdo aqui todo para memorizar. E eu perguntei para a produtora, alguém já fez isso? Não, ninguém fez. Por isso que o nome do programa é o Desafio. É o Desafio e os Incríveis, Os Incríveis do Grande Desafio. Ou seja, todo mundo vai passar por um desafio que nunca ninguém fez. Então, se ninguém nunca fez, então vambora. Eu vou ser o primeiro. Então, tudo certo. Só que, mas assim, acaba que dá uma tranquilidade. Quando alguém já fez, você faz. Se alguém já fez, eu faço. Eu faço, porque eu me sinto assim. Assim, se alguém fez alguma coisa, eu dou conta de fazer, porque tudo é treinável. Exatamente. Mas quando é o primeiro, que ninguém nunca tinha feito, aí gera ainda mais uma comoção, uma certa, né? Insegurança. Eu me senti aliviado nesse ponto, que assim, todos os participantes, nenhum fez aquele desafio que se submeteram.
Todos eles estavam também inéditos. Ninguém também eram, todos inéditos. Então assim, se eu fracassar, eu sou mais um, né? Então tá tudo certo. Mas eu pensei assim, já que tá todo mundo indo pra um desafio, vamos embora desafiar. E a vida é incerta, né? Aí Já tô aqui, já me convidaram. Já me convidaram. E eu vou sair daqui. Gente. Aí eu peguei o conteúdo sem saber se eu ia dar conta. Mas aí eu peguei a metodologia e comecei a aplicar e fui adaptando o processo. No início começou lento, aí eu fui acelerando, fui otimizando. Até E era o seu método. Era o meu método. Era o seu método. Aí era 30 dias, você fez com 16 dias. 16 ainda dias. assim você conseguiu otimizar ainda pra Ainda metade otimizei, do tempo. exatamente. E ninguém sabia se ia dar conta. Nenhum deles, nem eu sabia se ia dar conta de memorizar. Mas demos conta, né? Cada um no E você memorizou tudo? tudo. Aí quando foi no dia do programa, né, que foi fazer assim... Gastou energia desgramada pra Gasta. decorar isso aí. Não dá pra fazer mais nada. Sim, só isso que eu ia falar, não ele fazer mais Não, nada eu na vida. trabalhava, né? Eu dava aula, tinha minha empresa, dava treinamento. Então, assim, eu tive que me articular para poder, assim, otimizar as coisas, né? Os trabalhos cara, e que tá também o ótimo. estudo. E você se considera uma pessoa disciplinada? Relativamente. Porque Porque eu falo você que queria. porque eu penso assim, de verdade, curiosidade. Procrastino que... muito. Não, e aí me traz ainda mais estranhamento, porque, tipo assim, se for olhar, pô, você tinha uma empresa, você trabalha, você dava treinamento, que coisas que precisava você se dedicar um tempo pra dar esse treinamento, né? Eu acredito que sim. Você tinha ali que lidar com as pessoas, aí demandas, etc. Você não parou a sua vida pra dedicar a isso. Aí como é que você fez isso? Porque, assim, Você os boletos chegam, né? Como é que você vai Tem parar? jeito. Eu, assim, não tenho uma mente brilhante, não. Eu acho que não, né? Calma, vamos lá. Mas pra mim, fazer algo que eu sei que eu provavelmente vou dar conta, eu preciso ter muita disciplina. Muita disciplina mesmo. Precisa. Porque eu penso que isso aí deve gastar uma energia. Assim, nem precisa ser nesse desafio seu, não, que isso é uma coisa realmente Fora do comum. acima da normalidade. Porque não é à toa que era um programa que estava escolhendo as pessoas, né, mais brilhantes do Brasil. Tô abismada. Mas, assim, se for olhar, uma atividade menor que essa, se a gente fosse dedicar mesmo, a gente gasta energia, suga energia, seu cérebro cansa. E ainda mais você tendo o diagnóstico que você mesmo falou do TDAH, que tem que gastar uma energia maior ainda. Exatamente. E como que foi essa experiência? Então, o que eu fiz? Eu criei uma rotina, articulei as minhas atividades de trabalho e de estudo de memorização para poder dar conta. Eu tinha uma empresa com 3-4 salas. E o que eu fazia? Eu percebi que quando você fica sempre no mesmo ambiente, fazendo a mesma rotina, você começa a entrar no automático e você perde concentração. É verdade. Aí o que eu fazia? Eu mudava de ambiente. Então um dia eu estudava numa sala, outro dia eu estudava em outra sala, mudava de horário. Já fica a dica aí, ó. Estimula. Eu tô pensando aqui, eu vou mudar meu método de estudo aí, ó. Às vezes eu ia para a natureza, porque aí eu descobri, estudando sobre a natureza, tem a biofilia, né, e também tem a ecopsicologia, que ela traz conhecimento que a natureza ela tem efeito antidepressivo e ansiolítico. Sim. Então aí isso me ajudava o quê? Diminuir o estresse, diminuir a ansiedade, focar e concentrar melhor. Então eu fazia isso. E trabalhei assim, todos os processos cognitivos que eu tinha conhecimento de memória, eu fui aplicando e adaptando. Porque você tem que ir adaptando o processo. Porque assim, como é que funciona a nossa mente? Imagina que vocês trabalham numa montadora de carro, numa fábrica de carro. Você acabou de lançar o modelo 2025. No final de 2005, você já tem que ter o modelo 2026. Então, assim, querendo ou não, você fez o carro, a hora que você termina de fazer esse carro 2025, você já percebe falhas. Você já percebe que tem coisa que dá pra você melhorar. Sim. Que você dá pra otimizar. E algumas pessoas falam, cara, podia ter isso, podia ter aquilo, podia ter feito não sei o quê. Então, tudo que você faz, depois você consegue perceber que tem coisas que podem ser aprimoradas. Então, no cognitivo é a mesma coisa. Então, você tá ali fazendo o processo e já tá percebendo que você pode modificar, você já vai fazendo alterações. E uma coisa que eu fiz, assim, como eu tava com tem empresa, e na empresa a gente aprende técnicas de administração, né? Eu fiz cursos básicos, então eu percebi algumas ferramentas de administração de empresas e apliquei para o cognitivo. Então, por exemplo, a ferramenta de otimização de processos. Estudar é processo. Então eu passei a entender que o estudo tem processos cognitivos. Aí eu passei a administrar esses processos com uma ferramenta da administração. Muito bom. Que foi otimizando ainda mais o rendimento e os resultados. Então eu fazia uma administração do processo de aprendizado e memorização o tempo todo. Ia potencializando.
E muita gente não sabe fazer isso. Então, assim, o professor ensina a escrever de um jeito, ela só escreve daquele jeito. Então, não assim, explora as diversas formas de fazer, né? Você tem que experimentar. Você tem que buscar. Será que não tem outro jeito de anotar? Se não tem outro jeito de organizar as coisas? Pra chegar no mesmo resultado. Ou pra chegar no resultado diferente que eu ainda não tive. Isso é mais comum na área administrativa, na área de empreendedorismo. As pessoas buscarem novos recursos para otimizar o empreendimento. Na área educacional, não. O pessoal fica estagnado. Mais taxativo, mais fechado. Exatamente. Né? E por quê? Assim, você que já tá mais nessa área, assim, já percorreu outros locais fora do Brasil também. Por que no Brasil você acha que é dessa forma? O que acontece? No século XVII, na Prússia, esse modelo foi desenvolvido, que nós temos chamado processo industrializado. Que é o processo que a gente vive hoje. Exatamente. Então, assim, quem fomentou esse tipo de educação que nós temos, escolarização que nós temos, foram as indústrias. Faltava mão de obra para a fábrica. Aí eles tiveram a ideia de montar um centro de formação de pessoas. Que aí era esse centro de formação era uma escola que ensinava conhecimentos que preparava o pessoal para trabalhar em fábrica. Aí o que aconteceu? Esses fabricantes acionaram ali o poder público, né, a prefeitura, nós estamos com essa ideia, vamos fazer uma escola aqui para capacitar o pessoal. Cara, que bacana, gostei desse negócio. Pelo visto, aí vocês conseguem o quê? Moldar a pessoa, condicionar para ela trabalhar na fábrica do jeito que você quer. Vamos ampliar isso aí. Aí transformaram num sistema público, onde que todo mundo aí agora ia fazer isso. Outros países acharam interessante a ideia e começou a adotar no mundo inteiro. Só que aí, em outros países, por exemplo, Finlândia, Suécia, Japão, eles começaram a perceber... Tem outras raízes, né, também. Tem outras raízes. Eles começaram a perceber que esse modelo estava adoecendo as pessoas, que estava trazendo vários problemas para a sociedade em geral. E aí eles falaram, não, desse jeito não dá, então não tem que fazer alterações. Aí veio também a amplitude dos conhecimentos de neurociência, de psicologia, as faculdades estudando, pesquisando. E aí eles começaram a fazer alterações no sistema educacional em outros lugares. Aqui no Brasil, os nossos governantes, eu venho acompanhando há muitos anos, nenhum entende de educação profundamente. Nem de psicologia. Deveria entender dessas duas coisas. Então, assim, eu não vi um governo, eu não vi um presidente, eu não vi um prefeito com a proposta real de mudança do sistema educacional para beneficiar a sociedade, que realmente educa as pessoas para a vida. Então, nosso modelo está um século atrasado. Ainda mais que vem se perdurando, né? Entra um, sai outro, entra um, sai outro, e acaba que, até para mudar, a própria sociedade vai ter uma certa resistência e rejeição em relação ao novo tipo de ensino. Hoje, né? Hoje você fala muito sobre educação e etc. E, assim, tá na sua concepção, né? Desde a gente você trouxe isso. Que a educação, ela tá muito voltada com essa parceria da psicologia, né? E hoje, você formando como psicólogo e atuando aí, qual vai ser o seu estilo de trabalho? Você vai atuar nessa parte educacional ou você vai trabalhar nessa parte de consultório, clínico? Como que seria isso? Bom, eu pretendo trabalhar na área clínica, né? Porque é uma área também que eu gosto muito, né? Tomei um gosto muito grande. Mas também vou continuar com esse trabalho na área educacional. E assim, à medida que eu fui atuando nessa área cognitiva, também surgiram demandas profissionais. Hoje eu dou treinamento na área comportamental, habilidades socioemocionais em empresas nacionais e multinacionais, né? Grandes empresas. Então, uma delas é a Novo Nordisk, que é a maior produtora de insulina do mundo, né? Lá tem um módulo lá que eu faço todo ano de autoconhecimento e autodesenvolvimento, inteligência emocional. Não então, é à toa que é o diferencial, né? É um diferencial, exatamente. Então, assim, essa área de desenvolvimento comportamental nas empresas, né, nas corporações, é uma área que tem uma demanda muito grande. Então, é uma área que eu tenho explorado, também agronegócio, também tem a mesma demanda de trabalhar relacionamentos e habilidades socioemocionais. Então, eu tenho tenho também treinamentos na área de comportamental, humanização da saúde, humanização na área de humanização em geral. Então, eu continuo com os treinamentos, com as palestras, com os cursos online presencial, atendimento online presencial, mas também com a clínica. Porque, assim, em todos os trabalhos que eu faço, por exemplo, eu dou uma palestra, eu dou um treinamento, eu dou um curso, mas ali surgem várias demandas para a clínica, para o consultório. Todas elas voltam para o mesmo lugar. Todas voltam para o mesmo lugar, porque, assim, a origem é mental, é psicológica. É porque a pessoa também nem sabe que tem um problema.
Exato. Aí, às vezes, um Ela vai treinamento buscar. seu, vê uma fala sua, te escuta, fala assim, nossa, eu vou ter que aprofundar nisso aqui, que eu acho que eu tenho essa demanda. Exato. Aí ela se descobre, né? E acaba tendo que, assim, né? Quando ela tem essa consciência mais rápida, é bom, né? Sim. Que aí acaba caindo em si, entendendo essa necessidade. Hoje, você, né, como profissional da saúde mental, digamos assim. Se considera profissional da saúde mental, não tem como. A gente até falou um pouco mais cedo sobre a questão do gênero branco, né? Da importância que as pessoas... É importante as pessoas buscarem, né, cuidar dessa parte que às vezes a gente negligencia em virtude de outras prioridades, né? Qual que é o seu sentimento em relação a essa cor do mês, essa defesa, abrir esse leque para essa parte de saúde mental? Na minha percepção, né, de ter viajado muitos países e também muitas cidades e atuando na área da saúde, né, mental, e pesquisando, estudando muito, é extremamente necessário a gente ampliar esse aspecto, né, essa demanda, esse trabalho, né, porque a OMS, mais ou menos uns 10, 12 anos atrás, ela já tinha falado que 2025 ia ter uma epidemia, uma pandemia na área de depressão. A previsão é 2025, metade da população do mundo vai ter depressão e o primeiro fator de causa-morte no mundo vai ser suicídio, autoextermínio, e já está acontecendo. Então a previsão está se cumprindo. Então, o que tem acontecido? Ao longo de séculos, estudando a história, o que a gente percebe nitidamente? As pessoas estão sempre fazendo um movimento para fora de si. A nossa sociedade mundial, ela está sempre projetando para fora. Cheio de distratores, né? Para você se distrair da coisa mais importante que é para você. Então, assim, por exemplo, quando a gente vai escolher uma profissão, a gente olha para fora, a gente não olha para dentro. Ele tá dando dinheiro, eu vou fazer aquilo. Medicina, status, né? Você já forma ali, já tá trabalhando ali, ganhando seu dinheiro ali e tal. Nem é aquele glamour todo. Sim. Isso aqui, aquilo, outro. Aí alguma coisa começa a bombar, o pessoal começa a ir para aquela linha ali. E a mídia trabalha muito em cima disso para poder vender cursos, treinamentos, etc, né? O marketing vem pesado. Vem pesado. Então, assim, isso tem gerado muito problema de saúde mental. Por exemplo, o índice de depressão e autoextermínio hoje está mais elevado na onde? Concursos públicos, área de saúde, academia de medicina, médicos. Por quê? Porque a maioria não vai pela vocação, a maioria vai pela questão material. Falta de autoconhecimento. É o externo. Por exemplo, eu fui atender uma jovem, eu dei uma palestra num pré-vestibular. Terminei a palestra, aí depois chegou para mim, eu preciso conversar com você. Eu tô numa definição aí, tomar uma decisão para vestibular e isso está me angustiando demais. Marquei com ela, fui conversar com ela. E aí ela me falou, eu tô em dúvida entre medicina e direito. Falei, mas qual a dúvida, né? São bem opostas. Né? As duas, aí eu falei isso agora, duas áreas. Se fosse uma coisa mais correlata, né? Aí eu falei com ela, me fala... Ela tentou explicar, né, mas não conseguiu. Eu falei, me fala de... Por que você tem vontade de fazer direito? Aí ela falava e o olho dela brilhava, né? A expressão facial e corporal dela era de ânimo, né? Fala agora de medicina. O corpo dela consternava. Ela se martirizava quando ela falava. Eu falei, o que seu corpo tá falando? Observa seu corpo. Eu falei, acho que é direito, né? Eu falei, o que você acha? Mas se eu não fizer medicina, minha família me mata. Eu falei assim, então o problema é esse, né? A pressão psicológica externa da família. A família acha que o melhor pra você é isso, sem te conhecer, né? Todo mundo vai morrer um dia, então assim, morre fazendo o que você gosta. Já que você gosta de direito, faz direito. E outra, existe um propósito, né? Quando você faz aquilo que você gosta. Você não faz pelo dinheiro. Assim, é necessário, né? Falar que o dinheiro não é importante é uma mentira. Mas, assim, você consegue se compensar fazendo o que você faz por amor. E você falou uma coisa interessante, que é propósito. É um outro trabalho que eu tenho feito em muitas empresas e instituições, até educacionais. A falta de propósito. Teve uma aula lá na psicologia, teve uma professora que perguntou assim, Thalys, quem aqui tem um propósito definido? Sabe quantas pessoas levantaram a mão? Quantas? Só eu. Numa turma de 60 pessoas. E pessoas, assim, se for olhar,
pessoas que têm uma formação, pessoas bem-sucedidas, pessoas que têm um entendimento daquilo que tá fazendo, né? Porque propósito é o que te faz levantar todo dia. Propósito, ele tem a ver com autorrealização. Quem percebeu isso foi Carl Gustav Jung, Rogers, né? E outros psicólogos muito importantes, eles perceberam. O Viktor Frankl. Viktor Frankl foi o maior divulgador disso, né? Ele percebeu que a pessoa que não tem um sentido de vida, um propósito de vida, ela se autoextermina mais cedo. Ela se entrega para as dificuldades, ela não consegue enfrentar os desafios da vida que são normais para a gente evoluir. Então, as pessoas estão com falta de propósito de vida. O propósito de vida hoje das pessoas, entre aspas, assim, ganhar dinheiro, ter a casa, ter o carro. Só que assim... Bens materiais, né? Bens materiais. E o que a sociedade traz como realização? O senso comum. 3 níveis, né? Você se realizar profissionalmente, financeira e materialmente, e você ter uma família. Só que essas 3 coisas, elas não trazem felicidade nem autorrealização. Elas são instrumentos para te desenvolver. Sim. É como se fossem laboratórios. Tem uma coisa que ultrapassa isso aqui, que é o propósito. Que o propósito está além disso aqui. E você não enxerga, né? E as pessoas não enxergam. Então, quando você tem algo que te move, que vai além dessas coisas, porque você pode perder essas 3, mas se você tem um propósito, você se mantém. Um exemplo disso é aquele Elon Musk, né? Ele se tornou empreendedor, ele tinha família, ele estava com uma situação financeira bacana antes de se tornar uma pessoa muito rica, mas já milionário com a venda da PayPal. E ele tinha também a família bem estruturada, estava bem bacana. Ele pegou o dinheiro e investiu numa coisa que era um propósito de vida dele, que é o quê? Ajudar o maior número de pessoas através da tecnologia e inteligência artificial. Ele investiu em 3 empresas, né? A de foguetes, a SpaceX, a SolarCity de energia elétrica, painéis solares, e na Tesla de veículo, né? De carros. 2018 ele foi à porta da falência. Então olha quanto tempo que ele ficou investindo. 6 anos investindo, depois foi à porta da falência. Teve um divórcio, ou seja, desestruturou a família por causa da questão financeira e perdeu o patrimônio. Então ele desabou nessas 3 áreas, mas ele continuou firme com o propósito. O propósito manteve ele vivo. 2020 ele se tornou o cara mais rico do planeta. Não que isso seja o mais importante, mas ele mesmo fala, tem um repórter que faz uma pergunta para ele um dia, num podcast, e pergunta para ele assim, tem tanto jovem que te segue, tanto empreendedor, se fosse para dar uma recomendação, uma orientação, uma sugestão, uma dica para as pessoas, qual a coisa mais importante que você teria a dizer? Aí ele pensa e fala assim, ser útil ao maior número de pessoas. Esse é um propósito grandioso. Grandioso. Servir, né? Servir. Quem falava isso era Martin Luther King. Né? Aquele que não aprendeu a servir não serve para viver. Nada. Então, assim, se a pessoa tem um propósito que vai além do ganhar dinheiro, ela consegue sobreviver a qualquer situação. Ela passa por qualquer coisa na vida e ela consegue ir além da prosperar em todas as áreas da vida. Se não tiver um propósito, ela declina. Ela se autoextermina mais cedo. É porque não se perdura também, né? Vamos supor essa sua paciente, né? Que chegou. Se ela tivesse escolhido, não sei se ela escolheu, a medicina, provavelmente pode ser que ela tenha passado, esteja bem estruturada financeiramente, mas ela não estaria feliz. E isso aí uma hora vai quebrar. Uma hora quebra. Porque ela não tá feliz naquilo que ela faz, ela não vai externalizar aquilo que, de fato, a medicina deve ser externalizada. E a falta de propósito ia influenciar não só na vida dela, mas na vida de outras pessoas. E viver uma vida totalmente frustrada, né? E é importante que a rede de apoio, né? É o que mais chega para mim, pessoal da área de medicina, pessoal da área de concursos públicos, empresários na terapia, chega para mim e fala assim, ó, eu tenho uma família bacana, bem estruturada, uma condição financeira muito boa, viajo todo ano, um monte de lugar bacana, condição financeira maravilhosa, profissionalmente bem sucedido, só que para mim a vida não faz sentido nenhum, se eu morrer hoje ou amanhã, para mim não dá mesmo. Porque perdeu ou não tem um propósito. Não tem propósito, porque o propósito dele, que não é propósito, de muitas pessoas, é o seguinte, é o convencional, alcançar a realização nessas 3 áreas, uma família bacana, uma condição financeira legal, material, e ter uma profissão bacana. Ele alcança essas 3 coisas, depois acabou. Estagna. Não tem mais o que ir. Agora, você tem um propósito de vida que transcende isso, servir, ser útil ao maior número de pessoas, você não tem limite. Você tá a vida inteira... fazendo e acontecendo. Que é meu caso. Eu quero ser útil ao maior número de pessoas possível através dos conhecimentos que eu adquiro. Da psicologia, da educação, do cognitivo, da neurociência.
Então eu continuo nesse processo. Então, assim, não tem fim. É infinito, né? É infinito. Digamos assim, é infinito. Victor, assim, nós estamos caminhando para o final. E eu queria muito que, assim como, né, nem sabia dessa pergunta que fizeram pro Elon Musk lá no podcast, mas a gente já tem esse costume de falar aqui, né? Porque sempre a gente surpreende com a subjetividade de cada resposta. Sim. Eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e deixasse um recado, sabe? Ou um legado, algo que você carrega, aquilo que você acredita para os nossos ouvintes, as pessoas que nos assistem, assim, de Victor Patrick para o nosso público. Bom, o que eu falo? A minha vida eu percebi assim muito cedo assim, eu sempre gostei de ser útil ao maior número de pessoas. Então, para mim, o que mais faz sentido é isso, você ter um propósito que transcende tudo e que seja ser útil ao maior número de pessoas de fato. Com o conhecimento que você tem, com a habilidade que você tem, com os recursos que você tem. Acho que esse é o mais importante. Exatamente. Assim, é bem nítido, né? Quando a gente... Eu não sei você, né? Mas com certeza você também já viveu isso. Mas quando a gente faz algo útil, quando a gente consegue servir alguém, eu acho que isso é uma coisa intrínseca, né? De Deus para nós. Uhum. Porque quando nós servimos... existe uma dopamina, eu acho, sabe? Não sei se exatamente essa palavra, mas existe uma dopamina interna dentro da gente. E ocitocina. Ocitocina. Que assim, nossa, eu fui útil, eu servi quando alguém... eu falo isso em coisas simples mesmo. Quando eu falo alguma coisa no Instagram e às vezes, né, a gente serve alguém no dia a dia, no trabalho, às vezes você tá sendo gentil com alguém naquele dia... a pessoa dá um feedback pra você que você fica natural, né, às vezes, né? E aí a pessoa dá um feedback, nossa, precisava disso hoje, precisava de você ter me abraçado, precisava de você ter feito tal coisa pra mim, obrigado, viu, por você ter feito isso e tal. E aí, assim, dá um gozo na alma mesmo, acho que a expressão seria mais essa mesmo, porque a gente se sente realizado. Porque eu acredito que isso faz parte do intrínseco do ser humano servir. Só que nem todas as pessoas... elas conseguem visualizar dessa maneira porque colocam algumas lentes de prioridade na sua vida. A sociedade nossa, ela tá muito com um viés de hedonismo, né? De prazer a qualquer custo, né? De egocentrismo, né? Egotismo. E ela se perde nesse processo. Então, assim, ela quer ser feliz a qualquer custo, ela quer ser servida e não quer servir. Ela quer que as pessoas a agradem, mas ela não quer dizer que a gente tem que agradar as pessoas. Mas, assim, fazer algo em contribuição para o próximo, porque, assim, qual é a reflexão que eu faço? Eu falo isso em treinamentos. E, às vezes, com pessoas que falam assim, eu mereço tantas coisas e não consigo nada, etc. O que eu penso? Quantas pessoas que já por exemplo, prepararam quantos pratos de comidas que você já comeu até hoje? Quantos animais foram mortos para você estar bem alimentada hoje? Quantos animais perderam a pele para ter as coisas, os produtos em couro que você utiliza? Quantas plantas foram ceifadas para te alimentar até hoje? Se você fizer uma conta de tudo que você recebeu até hoje, mesmo que já você recebeu, pagou, foi muito, né? Você tá em dívida eterna. Exatamente. Então, assim, será se a gente não tem que entregar alguma coisa também? Será se nosso legado não é dar continuidade a esse processo? Então, assim, eu recebi tanto e eu dar continuidade e também entregar o que eu tenho de melhor? Né? Porque tem uma sociedade na China, uma comunidade lá, que eles têm isso. Eles são tecelãos. Eles fazem uma tela lá e teve um dia que um psicólogo estava lá visitando. Falou, nossa, mas que tapete gigante é esse? Que dia que vai terminar? Não tem fim. Mas como assim? Ó, esse tapete, quem começou foi meu tataravô. E o objetivo meu é continuar o trabalho dele sem ninguém perceber quem começou e quem terminou. Olha só. Nossa. Então, assim, eu recebi tanto, então eu só tenho que dar continuidade. Então, assim, eu cheguei aqui, tinha tanta coisa já pronta que eu recebi. Será que eu não tenho que também contribuir com outras pessoas, entregar o meu melhor? Então, eu penso dessa maneira. Eu já recebi muito, eu tenho que também entregar o meu melhor. É crescer e contribuir. Crescer e contribuir, porque a gente está aqui para evoluir, para aprender e para também contribuir com a sociedade. E a gente faz isso, às vezes, inconscientemente. Por exemplo, as coisas que eu sei hoje dependeram de outras pessoas.
pessoas que me trouxeram esse conhecimento através de um livro, através de um curso, de um treinamento, através de uma conversa. Então, quantas pessoas estão me entregando tanta coisa, eu também tenho que entregar aquilo que eu transbordar o que eu recebi. Exatamente. Tem aquela questão, né? O mar só é morto porque o Mar Morto tem alto teor de sal, né? Uhum. E aí ele recebeu tanto que ele vai recebendo, que ele acaba não sendo produtivo, não flui vida dali, né? E aí acaba que a gente fica nessa obesidade de informações e obesidade de conhecimento, fica só vendo nessa represa, e às vezes o que a gente precisa é só abrir um canalzinho assim, fininho mesmo, um pouquinho que você serve e já resolve muita coisa pra muita gente. Demais. Tem muita gente, eu escutei isso em algum lugar e parece frase de efeito, mas na verdade tem muito sentido. Tem gente que tá precisando só que você abra a sua boca. Né? Então, eu acho que é por esse caminho mesmo, acho que casa muito, né, nosso propósito aqui. Inclusive, o próprio Let's Cast é uma oportunidade que a gente criou de poder levar um pouco mais de conhecimento de maneira mais leve, de maneira mais estratégica também, para que as pessoas, de diversos assuntos, a gente não tem um nicho aqui, apesar, né, eu trabalho com vendas, minha irmã tem a carreira dela de concurso, e a gente tem distintas situações aqui, mas o nosso objetivo é poder contribuir na vida dessas pessoas com um pouquinho de conhecimento que a gente adquire de vocês, de pessoas como você. Isso ajuda demais, né? Ajuda. Porque, assim, quantas pessoas, igual antes de mim aqui, vieram, né, e trouxeram tanta informação muito interessante, né? Igual eu acompanhei aí o podcast que vocês estavam gravando anteriormente, falando sobre o TDAH. Eu sou TDAH, eu sou TE e eu sou dislexo. Né? Então, assim, absorvi muita coisa ali ouvindo os bastidores, né? Exatamente. E coisas que, assim, vão complementar para mim, eu vou passar para outras pessoas e a gente vai fazendo essa corrente. Exatamente. Eu acredito que muitas das pessoas que estão assistindo serão impactadas com aquilo que foi falado aqui hoje, pelo seu conhecimento, pelo bate-papo. E realmente gratidão, né, pela sua presença aqui. Que você possa voltar mais vezes também. Será um prazer. Né? Estará de portas abertas. Muito obrigado. Obrigada, Vitor. Obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, pela sua jornada, né, que contribuiu para que você chegasse até aqui, por exemplo, e vai contribuir ainda mais para chegar em lugares mais longe. Com certeza. Tá bom? Eu que agradeço imensamente pela oportunidade que vocês me deram de transbordar um pouquinho desse conhecimento, né? Com certeza. E contem comigo para o que precisarem. E o pessoal também que está assistindo. Isso aí. Obrigada. Encerramos mais um nosso episódio aqui. E eu gostaria que você nos seguisse nas redes sociais, no Instagram, Spotify, YouTube e TikTok. E se você chegou até aqui, se inscreva no canal para não perder o próximo episódio e bora!